Que a paz de Deus, que a luz divina amada do Mestre Jesus envolva todos nós hoje e eternamente. Que Maria Santíssima assista a este ambiente, trazendo a sua paz, a sua harmonia para todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Com o tema Cristianismo Primitivo e Espiritismo. O cristianismo marca a sua própria resistência e o amor ao Cristo, através de um anúncio dado pelos reis da época, que as crianças, a partir de 0 ano de idade até os 7 anos de idade, todas elas teriam que ser sacrificadas. A terra ainda se encontrava em plena escuridão. A luz estava para chegar na mente humana. Todas as vezes, quando a luz se encontra com as trevas, grande batalha travará, mas no final de tudo, a luz vencerá a escuridão. O drama de muitas mães nessa época, através do decreto de reis estabelecido, que todas as casas poderiam ser invadidas, as gestantes poderiam ser sacrificadas, porque a mensagem de Deus não poderia ser empregada nesse planeta de expiações e provas. No entanto, o sofrimento começa a acontecer quando batalhões de soldados chegam em determinadas aldeias de madrugada, invadem as residências e começam a matar todas as crianças que ali se encontravam. Nós poderíamos dizer que sofremos tão pouco na terra, ou nosso sofrimento não significa nada. Poderíamos até afirmar, ou até duvidar da justiça divina, em dizermos, mas que Deus é esse que mandou o mensageiro, e esse mensageiro já vem trazendo sofrimento, já vem trazendo derramamento de sangue. Mas que Deus é esse? Se Ele é Deus, o que Ele poderia, porém, deixar que essas crianças sofressem todos esses sacrifícios? Muitos espíritos, no processo encarnatório de Jesus, pediram essa prova do sacrifício, da fé, o devotamento às leis de Deus, para que eles dessem início a um cristianismo forte e resistente a todos os obstáculos que iria surgir. As mães que choravam, as mães que clamavam para que seus filhos não fossem sacrificados. Os soldados impiedosos cravavam a espada no pescoço de criança, no tórax de criança, na barriga de gestante, procurando a criança salvadora do mundo. Imagine vocês que brutalidade. Procurando o Salvador do mundo para eliminar. As trevas estão muito distantes da luz. A luz é superior a todas as trevas que vir na direção da justiça divina. O Cristo já se encontrava na terra. A promessa de renovação já existia entre as pessoas que ali se encontravam. A esperança estava sendo implantada neste planeta através dos ensinamentos de Deus. Porém, o que acontece? Faltava mais devotamento e prova de resistência e de fé. O cristianismo primitivo, por sua vez, ele traz essa resistência e essa crença em Deus, e essa crença na própria imortalidade da alma, de não se render às dificuldades de forma nenhuma. Os imperadores romanos, pensando que teria destruído as ideias cristãs, a partir do momento em que crucificam Jesus, acharam muito pouco ainda, e estabelece que todos aqueles que pregassem o cristianismo, eles teriam que ser sacrificados, perseguidos, humilhados, jogados às arenas e aos próprios leões famintos.
o povo cristão resistente, sabendo, acima de tudo, que não estava só de hipótese nenhuma, que Deus sempre esteve com eles e que Deus caminhava sempre com eles. Nesse ponto de vista, aqueles espíritos que assumiram a própria identidade de ser cristão, agora tinha mais prova pela frente de fé. Quando os soldados não mais perseguiam as crianças, mas os velhos, os jovens que ali se encontravam, para se dirigir às arenas e naquele exato momento servir como espetáculo do final de semana. Imaginem vocês, os pais que viam as suas filhas adolescentes sendo abusadas por soldados romanos no meio de multidões. O chefe da guarda chegava e perguntava: renuncia a este senhor chamado Jesus? Aquele homem impresso em canto de louvores continuava com a mesma firmeza e a mesma fé em Deus e em Jesus. Não renuncia. Então a sua filha, porém, vai ser estuprada diante de todos que se encontram aqui. Não renuncio. Não renuncio à crença do cristianismo. E aquela jovem, após o estupro praticado, elas eram eliminadas diante dos pais. Por sua vez, o homem de fé, o homem de coragem, que soube representar a crucificação de Jesus, aquele pai que estava no centro da arena, já assistido por milhares de espíritos superiores, que ali vinha socorrer os cristãos e levar os seus espíritos para colônias superiores. Naquele exato momento, o pai olha a sua filha já mutilada pela espada, e mais uma vez o chefe da guarda chega e diz diante de todos: nega Jesus ou vai ao sacrifício de ser devorado por leões? Aquele pai, com a fé resistente e inabalável, diz: jamais negarei ao Senhor, jamais negarei a Deus. Os leões que entravam, famintos, devoravam aquele pai de fé e de coragem, resistente a todos os obstáculos que ali se encontravam. Aí nós dizemos: isso é realmente fé. Isso é realmente coragem em saber enfrentar um problema e saber que jamais Jesus iria abandoná-lo, nenhum deles que ali se encontravam. Porque vocês têm uma prova de renovação sincera e absoluta ao cristianismo. Paulo de Tarso. Ora, não existiu um homem que matou mais cristãos do que Paulo. Tenha certeza disso. Que perseguia, que massacrava, que humilhava e que dava o seu devotamento aos imperadores que ali se encontravam e não a Deus. Naquele exato momento, aquele homem tinha um coração e uma fragilidade dentro de si, que poderia ser explorado pelos espíritos superiores para representar o Cristo na terra mais uma vez. E na estrada de Damasco, o que acontece? Paulo tem um grande encontro, um encontro inesperado. Através da sua clarividência, ele vê uma luz imensa se aproximando dele, e uma voz profunda dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele momento ele cai em transe profundo, perdendo a visão por 3 dias, e ao acordar, um novo homem começa a defender os cristãos, começa a pregar em Damasco o próprio cristianismo. Quando a gente vai observar, dentro de cemitérios, estavam as pregações dos nossos irmãos, mostrando que Deus é simplicidade, não é luxúria e não há forma. As grandes revelações colocadas a muitos médios na atualidade e na antiguidade, verdadeiros instrumentos de Deus estavam ali presentes. E esses instrumentos de Deus trazia toda uma revelação espiritual dos planos superiores, das necessidades humanas em termos de conhecimentos espirituais.
Esse é o cristianismo de Jesus. Quando a gente vai observar a religião e os conceitos econômicos colocados pelo próprio Messias, grandes ensinamentos ele deixava para o seu próprio povo. E um deles, porém, é quando ele está reunido com os seus apóstolos. E nessa reunião sublime, naquele exato momento, uma mulher aflita acabava de perder o esposo que amava. E naquele momento buscava o consolo necessário para compartilhar o seu próprio sofrimento da perda. E encontra mais adiante Jesus e os seus apóstolos. Naquele exato momento, as pessoas, quando viam os apóstolos e discípulos, eles tinham o costume espontâneo de doar o que tinha ou o que sobrava. Mas Jesus não pedia nada economicamente a ninguém, de nenhuma forma. Mas, porém, aquelas pessoas se aproximavam e ali depositavam o que tinham para ajudar os discípulos, para ajudar os apóstolos. E aquela mulher, ao observar, ela encontra um consolo distante. Está um homem vestido de branco, de cabelos longos, que se chamava Jesus. E naquele exato momento, quando ela observa esse homem, ela é envolvida por uma paz e pelo conforto. Ela, vergonhosamente, tira uma única moeda que ela tinha para o seu café, talvez para o seu almoço, quem sabe, ou para pagar qualquer dívida que ela tinha com o Império Romano. Mas naquele momento ela sentiu a necessidade de doação, necessidade espontânea, não obrigatória. Podemos frisar isso bem claro. Essa necessidade espontânea e esse impulso que essa mulher trazia, Jesus sentia ao seu redor e presenciava todo o sentimento daquela viúva que ali se encontrava. E naquele exato momento, ela se aproxima e coloca a única moeda que ela tinha durante aquele dia. Isso é desprendimento. Isto é amor. Isto é renúncia. Observando aquele espetáculo espontâneo, o Cristo chama os seus discípulos que ali se encontram, chama também os nossos irmãos apóstolos ali, chama sua mãe e diz: todos colocaram o que tinha, o que sobrava deles, mas aquela mulher que está saindo agora, ela deu tudo o que tinha. Imaginem vocês. Isso se chama desprendimento material. Quando Jesus, porém, ele entra no templo e observa que naquele exato momento a economia e a religião não poderiam andar junto de nenhuma forma. Não poderia ser confundida de maneira nenhuma. E quando ele observa que onde era pregado o Evangelho, os ensinamentos de Deus, se encontrava vários mercadores vendendo pombos, vendendo tecido, vendendo a palavra de Deus. Imagine vocês, naquele momento, um efeito físico no ambiente começa a acontecer. As gaiolas começam a se abrir. Naquele momento, os bancos começam a se virar. Essa é uma passagem brilhante de um efeito físico, de um espírito celestial sobre o ambiente que ele tinha autoridade. Mas Jesus não pegou no chicote para dar em ninguém. Jesus não virou banco de feira de ninguém. O efeito físico que estava acontecendo naquele templo fez com que todos os mercadores se assustassem. Eles falavam que o Cristo era um feiticeiro. E naquele momento, quando ele viu aquelas ações de gaiolas, de banco, de tecido voarem longe, todos eles saíram correndo naquele exato momento. O Cristo estabeleceu entre a economia e a religião uma grande distância. E ele colocou: a casa do meu Pai será conhecida como casa de oração e trabalho, e não como casa de comércio. Como é que se pode curar em nome de Deus e depois pedir a conta bancária do adepto? Como é que se pode fazer uma coisa dessa? Ora, se Deus não está na igreja,
Ele está dentro da sua casa, ele está dentro do seu quarto, e o próprio Cristo deu esse demonstramento quando ele disse: pedis e obterei, buscai e acharei. Nenhum homem está autorizado a vender os conhecimentos espirituais, os dons espirituais, porque nada disso pertence aos próprios homens. Quando nós observamos homens pecadores, endividados da própria justiça divina, falar que cura ou que expulsa espíritos impuros é uma pura ilusão psicológica desses próprios homens. Porque ele não tem autoridade nenhuma para fazer isso em nome do Cristo. Porque o Cristo curou e não cobrou nada dos seus irmãos. O Cristo abraçou e ensinou e não tirou nada dos seus irmãos que ali se encontrava. E por que as pessoas vão tirar aquilo que a pobreza não tem? Quando a gente passa a observar os fatores da mediunidade e da economia e da exploração mediúnica sobre o lado econômico, observamos que o grande exemplo que deu o cristianismo primitivo está escondido, está esquecido hoje nas épocas atuais. Médios, cuidado, dá de graça o que de graça recebeste. Esta é a lei e que está escrita no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos, todavia, fazer do Evangelho segundo o Espiritismo um comércio ambulante de seminários que vocês não têm autorização de cobrar por aquilo que não são de vocês. Entendam bem isso e que fique bem claro essa mensagem. Porque Jesus, porém, quando abraçava o necessitado, ele abraçava o necessitado social de todas as classes da época. Ele não escolhia público. Ele estava entre os cobradores de impostos. Um exemplo bem claro de Jesus e a questão econômica é quando ele se encontra com Zaqueu. Veja que passagem belíssima do evangelho dele. Zaqueu, o homem perseguido, mas que também perseguia, que também explorava as pessoas através de seus impostos caríssimos. E naquele momento, Zaqueu olha para Jesus e Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje eu irei me hospedar na tua casa, Zaqueu. Ele toma um susto logo, mas recebeu um espírito como Jesus de Nazaré, conhecido em toda a sociedade romana e perseguido também. O que ele vai cobrar de mim? A primeira colocação no pensamento de Zaqueu, eu tenho certeza que foi essa. Naquele momento, Jesus se reúne com seus apóstolos, e está ali Zaqueu, e ele começa a palestrar sobre o desprendimento dos bens terrenos, mostrando a facilidade de uns e a dificuldade de outro. Quando termina a sua palestra de 15 minutos, Zaqueu sofre uma modificação impressionante. Zaqueu olha para Jesus e ele começa a chorar. Começa a refletir nele, que ele entrava na casa das pessoas, ele levava os gados que tinha, ele levava as ovelhas, levava os tecidos, mas teria que pagar o imposto dele. Odiado por todos. Naquele momento ele diz: Senhor, se eu causei danos a alguém, tenha certeza que eu vou indenizar todos eles a partir de hoje. Isso se chama despreendimento material. O Cristo não cobrou nada dele. Apenas mostrou a ele a dificuldade de uns e a facilidade que ele tinha em tirar. Naquele exato momento, Zaqueu amanheceu o dia, visita todas as famílias que ele teria causado prejuízo. Doa toda a sua riqueza aos pobres e passa a seguir Jesus como discípulo. Imagine vocês. Agora é lamentável quando nós, espírita, queremos fazer da doutrina espírita uma classe social exclusiva. Esquecemos disso. Os ensinamentos de Deus vieram para pobres e vieram para ricos. Mas nós não podemos fazer um grupo, não podemos de repente estar dentro de um lugar ilustre
e falar. Para ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso pagar. Se não pagar, não entra. Eu não conheço esse Cristo. Eu não conheço essa doutrina espírita de nenhuma forma. Porque quando eu estou cobrando por aquilo que não é meu, eu estou excluindo aqueles mais necessitados, dele aprenderem o que é a doutrina espírita, deles aprenderem o que é os ensinamentos de Deus. Mas não, a classe social ilustre, ela tem direito a ar-condicionado, ela tem direito a uma palestra exclusiva. E onde é que fica o espírito pobre que veio sofrer nesse planeta de expiações e prova? Onde é que fica essas pessoas carentes dos ensinamentos de Deus? São impedidas de entrar nos seminários pagos? Isso não é cristianismo de nenhuma forma. Porque o cristianismo era aquele que eu relatei no início da palestra, que o pai via a filha sendo sacrificada e ali ele resistia a todas aquelas acusações em nome de Deus. E agora, em nome de Jesus, eu tenho que escolher público social? Eu não concordo com um negócio deste como espírito, de maneira nenhuma. Sabem por quê? Eu vou dar uma prova a vocês disso agora. O Sermão da Montanha. Não existiu maior palestra na Terra do que aquela narrada pelos Espíritos Celestiais. Quando Jesus, numa tarde, às 3 horas da tarde, marca para palestrar com todas as pessoas, pobres e ricos se encontravam ali. Naquele momento, ele começa o início da sua palestra falando sobre os ensinamentos de Deus, sobre seus ensinamentos sendo repassados através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando ele fazia aquela colocação, ali existia infiltrado espiões de imperadores, de reis, soldados romanos, que naquele exato momento tinha ido àquela palestra para observar se Jesus questionava ou não sobre o Império Romano. Mas o banquete foi impressionante. Naquele exato momento, alguns espiões não voltaram mais para o seu reino. Alguns soldados desistiram de seguir aos seus superiores. E naquele exato momento, Jesus seguia com seus apóstolos. Eu pergunto a vocês, quanto custou esse seminário? Nada. Absolutamente nada. E como é que nós poderemos, de repente, selecionar público em nome de Jesus, em nome de Deus? De nenhuma forma. Médios endividados, com a justiça divina, vós estão a serviço de Deus, não é a serviço só dos homens que têm interesses econômicos na terra, de nenhuma forma. Se nós temos essa visão de querer fazer da doutrina espírita um verdadeiro comércio ambulante, esqueçamos. Os espíritos sérios, os espíritos superiores, se afastam de todos os médios que têm interesse próprio em utilizar os ensinamentos de Deus para benefícios próprios. Ora, na codificação kardeciana, estudada por nós, estudada por todo o grupo, em nenhuma das passagens da codificação está escrito a seguinte questão: você vai fundar o orfanato e vai sustentar esse orfanato com seminários pagos. Me mostre o que está escrito. Porque quando um espírito vem numa missão de fundar um abrigo, de fundar um orfanato, Deus dá todo o recurso material a esse espírito, para que ele venha realizar a sua tarefa que ele não exerceu em vidas passadas. De repente, a ciência espírita, a filosofia espírita está vivendo uma fase completamente perturbada. Assistencialismo não é espiritismo. Tenha certeza de uma coisa: assistencialismo não é espiritismo, porque nós confundimos todas as questões da codificação kardeciana. E quando confundimos essas questões, o que acontece com isso? O pobre recebe o alimento material
Mas e o alimento espiritual? E o desenvolvimento da própria inteligência do ser humano? Como é que fica? De repente eu vou dar um lado assistencialismo e eu não vou ensinar essas pessoas uma profissão? Não estou fazendo nada, de nenhuma forma. Eu tenho que entender que todo missionário de Deus, ele vem primeiro com a missão do desprendimento. Não é com a missão do interesse pessoal, de nenhuma forma. Porque é lamentável nós observarmos muitas vezes pessoas que desejam ouvir uma palestra como essa que nós estamos fazendo agora, mas elas não têm oportunidade de entrar, sabe por quê? O cartão de crédito está vencido. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que nós podemos fazer dos ensinamentos de Deus um absurdo desse? Não podemos fazer de nenhuma forma. Nenhum médium pode se colocar numa condição de missionário, porque não são missionários. São médios falidos de vidas passadas. Foram médios que abusaram do conceito econômico dentro das religiões, que agora pediram uma grande oportunidade a Deus. Me deixe ir para a doutrina espírita, porque ela prega o desprendimento, ela prega a imortalidade da alma. Me deixe ir para esta religião. E quando chega na religião, quer vender o que não é seu? Os ensinamentos espirituais não pertencem a nenhum médium, pertencem aos espíritos. Nada mais do que isso. Só existe médium porque existe espírito. Mas se médios deixar de existir, os espíritos continuarão vivendo. A diferença é essa. O que nós queremos dizer com essa comparação é que nós precisamos do médium, mas equilibrado. Se o médium entra no desequilíbrio do interesse pessoal, ele esqueça. Porque o livro dos médiuns, quando relata a questão fundamental para o processo de evolução mediúnico e para que haja assistência espiritual, e quando coloca a seguinte questão: o que afasta os espíritos superiores dos médiuns? O egoísmo, a vaidade e a sensualidade. E agora, médiuns interesseiros, como é que fica essa situação? Não sou eu que estou falando, doutora Cristina Santos, é a própria codificação. Então, quando a codificação coloca isso no livro dos médiuns, cuidado nos passos que estão dando, porque tudo aquilo que vem dos espíritos é para o crescimento coletivo e não é para uma sociedade isolada de nenhuma forma. Do que adianta ouvir uma palestra, pagar por ela e de repente sair, olhar diante de uma calçada, ver o necessitado e não fazer nada. Me diga, aquela palestra adiantou alguma coisa? Aquela palestra atingiu algum objetivo? Porque muitas das pessoas que pagam por palestra, na realidade, essas pessoas não têm o compromisso de se melhorar moralmente. Porque elas vão dizer: eu paguei, eu quero ouvir o que eu quero, o que me agrada. Porque se de repente não ouvir o que me agrada, eu me levanto e vou embora e peço meu dinheiro. Jesus e a economia poderia ser até um tema de uma nova palestra. Não é isso? Jesus e a economia. Ele sempre teve o maior cuidado com relação a isso. Em saber representar Deus, mostrando que o homem teria a capacidade necessária de pensar, de sair daquela situação. Quando ele coloca: todos vós são deuses, veja a afirmativa que ele faz: se eu faço, vocês poderão fazer muito mais do que eu. Veja a humildade dele nessa colocação. E de repente, a gente pode de repente até inventar um programa de computador, vocês que cobram o seminário. Colocam uma moeda e escutam a mensagem do Cristo. Só falta fazer isso agora. Nada mais falta. Porque já que estamos vivendo a época tecnológica, eu estou sugerindo uma ideia para vocês. E nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Lembramos os grandes missionários que passaram pela região Nordeste. Frei Caneca, fuzilado, mas que soube lutar
pela libertação do seu povo. Padre Cícero, evangelizador da região Nordeste. Frei Damião, grande evangelizador católico. Dom Helder Câmara, grande padre, grande missionário. Todas essas pessoas, movimento espírita, deram de graça o que de graça receberam. Muita paz para todos. Agradecemos a espiritualidade amiga que está à frente desse hospital. Agradecemos a presença da nossa mentora, irmã Maria Cláudia Martins. Agradecemos a presença de todos e passamos a fala da doutora Cristina Santos, se ela fará a prece finalizando a palestra. Obrigado a todos vocês. Uma feliz entrada de ano para vocês e de desprendimento material também. Senhor Jesus, Tu és, Senhor, a luz do mundo. Como disseste, quando partir, o mundo estará na escuridão. Pedimos a Ti, Senhor, que essa luz reflita sobre todos nós. Que abrace, Senhor, ao necessitado, mas que as Tuas palavras, Senhor, serão palavras para pobre e para rico, porque as Tuas palavras, Senhor, não têm preço. Elas consolam. Muita paz para todos. Que a paz de Jesus